Olá, povo de Deus, olá, jovens, um bom dia a todos, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Isso aqui para mim é meio novidade, vocês não levam a mão não? Se eu ficar meio vermelho, meio roxo, né, meio amarelo, meio branco, se bem que você pode dizer assim, mas pastor, gente de cor não fica roxo nem branco, fica, vocês que pensam que não. Mas é assim com muita alegria, é um prazer muito grande estar participando desse momento de imersão JPV. É a primeira vez que eu participo, fico honrado, né? Agradecer aqui o convite e tentar nessa manhã passar algo para vocês. É claro que você vai dizer assim, mas esse velhinho de 61 anos vai ministrar a vida de jovens, né? Mas você não sabe o quanto esse velhinho de 61 anos já passou e já viveu na fé. E a fé, ela é tudo que nos faz cada dia mais sermos jovens, né? Porque a nossa fé não pode ficar velha, né? A nossa fé ela tem sempre que estar amadurecida e ela sempre tem que ser algo que nos coloca para caminhar e para continuar. Então nós vamos tentar nesta manhã trazer algo desta palavra tão pequenininha, de duas letras, chamada fé, que tem tanto para passar para nós. Então peço um pouquinho da paciência, né, dos jovens. Eu sou um pastor meio detalhista, que eu gosto de detalhar algumas coisas e gosto de falar daquilo que está escrito dentro da palavra de Deus. Porque a Bíblia Sagrada, ela é tudo que nós precisamos para poder adquirirmos a fé que nós queremos ter. Então, nesta manhã, nós vamos trabalhar um pouquinho isso. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, tiver um pouquinho aí de vontade ou querer aprender um pouco mais, eu convido vocês a anotarem de repente ou gravarem e escutarem o que eu tenho para passar para vocês. Quero mandar um abraço aqui também lá para todo o povo lá do Jardim Ranieri, que os meus jovens estão lá, né, nesse momento escutando a live, para todo o povo que estiver sintonizado agora no YouTube, na página da Paz e Vida, Ministério Zona Sul, que vocês possam ser abençoados, tá bom? Eu quero começar, então, falando um pouquinho sobre fé, que é o que foi designado para que eu pudesse falar. Primeiro eu preciso definir fé, né? Antes de qualquer coisa, nós temos que definir fé. O que é fé? Eu vou tratar aqui e abordar algumas coisas da fé. Eu trouxe aqui meu caderninho, porque eu sempre gosto de anotar naquilo que eu vou falar, porque a gente está com a idade avançada, a gente esquece muita coisa, né? Mas primeiro eu quero definir fé. Depois eu quero trazer 3 coisas importantes dentro desse tema fé. Primeiro, o livro de Hebreus, ele fala para nós, lá no capítulo 11, versículo 1, ele fala a respeito do que é a fé. Diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, nota vocês que fé não é aquilo que eu vejo, não é aquilo que eu estou visualizando, não é aquilo que eu estou pegando, mas a fé verdadeira e genuína é naquilo que eu quero alcançar e não vejo. E uma grande maioria das pessoas hoje não consegue entender e não consegue alcançar essa fé porque, vamos dizer assim, buscam da maneira errada ou acreditam da forma errada. Hoje nós vivemos numa sociedade imediatista, né? Que é para hoje, que é para agora. Ah, eu quero e tem que ser agora. Eu preciso de algo e preciso disso daqui 2 minutos, 5 minutos. E eu não estou conseguindo, mas eu acredito, eu tenho fé. Mas você está querendo algo, primeiro, rápido demais, e segundo, você está querendo algo que você vê. E isso não é legal, né? Isso não é bom. Porque, segundo a definição, a fé verdadeira e genuína é naquilo que eu não vi ainda. É naquilo que eu ainda não visualizei. Tem até um texto que fala, né? Aquilo que
não veio ao meu ouvido, aquilo que a boca não falou, aquilo que os olhos não enxergaram, é o que Deus tem preparado para mim. E é exatamente isso. Então a fé, ela precisa ser o quê? Trabalhada. Hoje muitas pessoas estão vacilando ou deixando de conquistar porque não trabalham esta fé. E tem 3 assuntos que eu quero abordar. Como ter nos dias de hoje fé. É isso que nós temos que abordar. Nós estamos vivendo num mundo meio complicado, né? Nós vivemos num mundo que ele nos cobra demais. Nós vivemos num mundo onde as pessoas nos tiram muito daquilo que temos que buscar. Estamos vivendo num mundo onde nós somos muito cobrados por muitas coisas. E aí onde as pessoas elas começam a perder um pouco daquilo que tem que ser visto. Ou seja, elas começam a se distanciar daquilo que almeja. Ela começa a perder este foco, e perder esse foco leva você a não conquistar o que você está almejando e querendo. Então eu anotei aqui, nos dias de hoje, como ter fé. Como adquirir fé nos dias de hoje. No mundo imediatista, num mundo que cobra, num mundo que quer resultados, e às vezes a gente se frustra nos nossos objetivos, nos nossos projetos, porque nós vamos começar a perder a fé. E como ter fé? Como permanecer nesta fé? Como não deixar isso fugir? Eu anotei aqui no meu caderninho algo que você precisa entender. Algo que eu quero que você entenda. Fé, para permanecer hoje, nos dias que nós estamos vivendo, para nós permanecermos e termos uma fé, eu preciso fazer a leitura lá no livro de Romanos, no capítulo 10, e no versículo de número 17, né? A Bíblia diz assim: estou trocando para você e quero que você entenda e quero que você absorva o que eu vou te dizer. Nos dias de hoje, como eu posso manter a fé? É possível ter fé e continuar tendo fé nos dias de hoje? Pastor Edson Anacleto, tudo bem que a fé é o firme fundamento das coisas que eu quero, mas que eu não enxergo, que eu almejo, mas eu quero alcançar, mas nos dias de hoje é meio complicado, a correria, as coisas não me deixam eu manter esta fé, como é que eu faço? Uma das coisas que você precisa fazer, Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Opa! Como ter fé nos dias de hoje? O que o apóstolo São Paulo escreve à igreja de Roma, ele fala assim: para eu ter fé e para eu ter e continuar tendo fé nos dias de hoje, eu preciso manter um hábito de ler o quê? A palavra. Olha só, de ler a palavra. Porque ele fala, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se eu mantenho uma vida dedicada e você talvez abrir mão, e aqui eu vou tocar numa ferida. Aí a gente toca na ferida e fica todo mundo bravo. Lá vem o pastor querer me tirar as coisas. Eu não quero te tirar nada, mas eu quero que você entenda. Você precisa, para cativar uma fé e ter fé no jeito, nos moldes dos dias de hoje, você precisa pensar um pouquinho como antigamente. E o jovem pensar como antigamente é difícil. A nós que já temos uma idade um pouco mais avançada, para nós talvez seja um pouco mais fácil, porque nós já víamos essa caminhada há tempos. Mas para nós também, no começo, não foi fácil, também foi difícil. Por quê? Porque era tudo novo. E para muitos jovens hoje, muita coisa é nova. Eu gostaria muito que você entendesse assim. Nos dias de hoje, para uma pessoa ter fé,
para uma pessoa se alicerçar na fé, ela precisa ter o hábito de ler a Bíblia. Ela tem que cativar esse hábito de leitura da Bíblia. Aí eu escutei uma frase hoje, vindo para cá, eu escutei uma frase no rádio, né? A pessoa dizendo assim, olha, eu também tenho o livro físico, que vocês podem ler, não só o digital, eu tenho o físico. Porque quando você tem a Bíblia na tua mão, você tem o livro físico, a Bíblia Sagrada na mão, você começa a adquirir hábitos de procurar os livros. Você começa a ter o hábito de vasculhar as Escrituras, de procurar nas Escrituras. E quando você começa a ter esse hábito de procurar nas Escrituras, porque no celular é fácil, eu estou com o meu celular aqui, hoje eu não estou com a minha Bíblia física. Você clica no livro, ele abre. Você clica no versículo, abre. A alegria e o grande prazer de ler a Bíblia é exatamente isso, é você folhear ela e ler ela e adquirir o conhecimento dela. E você começa a ter esse hábito de ler a Bíblia, de folhear a Bíblia, de vasculhar o livro sagrado, você vai adquirindo fé. E você vai estar tão próximo de Deus, lendo a Bíblia e vasculhando as Escrituras, lendo até mesmo as passagens que nos mostram como o povo hebreu e como o povo de Deus conquistaram grandes coisas por intermédio da fé. Coisas que talvez eles nunca pensaram que eles iam conquistar. Então a fé, ela é isto. Hoje, para você manter fé e você ter fé, você precisa ler a Bíblia. Você precisa dedicar momentos de leitura da palavra. Você precisa dedicar momentos de examinar as Escrituras. A própria Bíblia fala, examinai as Escrituras, porque importa estar nas Escrituras a saída da vida, a vida eterna, as bênçãos que precisa buscar. O grande problema no dia de hoje é você deixar um pouquinho as telas de lado, né? Deixar um pouquinho as séries. Eu sei de muitas pessoas que passam horas e horas assistindo séries, maratonando. Hoje o negócio é maratonar. Vou maratonar, vou assistir a série tal, a série tal, a série tal, e vai até as 2, 3 horas da manhã maratonando nas séries. Quem sabe se você tirar um pouquinho as séries, introduzir a Bíblia 1 hora por dia, introduzir a leitura da palavra de Deus, você acha que 1 hora é muito? Um médico falou para mim assim, seu Edson Anacleto, o senhor está com 61 anos de idade e o senhor precisa fazer exercício, nem que seja meia hora por dia, fazer uma caminhada. Meia hora por dia, ele falou para mim. Isso vai fazer um bem na tua saúde tremenda. Eu digo para você que vai fazer um bem na tua saúde espiritual e vai adquirir e você vai ter fé, uma fé verdadeira, uma fé que vai te abençoar. Se você tirar, meia hora por dia, lê um versículo ou lê uma passagem. Pega lá os evangelhos e lê um evangelho, um capítulo ou 3 versículos por dia. Ou vai lá no Antigo Testamento e pega lá quando Deus tirou o povo do Egito, arrancou o povo da escravidão. Veja como aquele povo teve que ter a fé acrescentada, teve que acreditar, confiar. Quando você começar a habituar a leitura da palavra de Deus, você vai conseguir ter fé nos dias de hoje. Porque para ter fé nos dias de hoje, não é no celular ou de repente lá no TikTok, não que eu seja contra, mas não é desse jeito que você vai ter fé hoje. Porque você vai ver coisas lá, você vai assistir coisas que muitas das vezes é pura ficção, muitas das vezes é montagem. E não é isso que você tem que colocar a tua fé. Você tem que colocar a tua fé naquele que é poderoso para fazer o sobrenatural acontecer. E para o sobrenatural acontecer, não tem outro jeito. Você tem que ter um conhecimento de como adquirir o sobrenatural. E para adquirir o sobrenatural, você tem que adquirir fé. E para adquirir fé, você tem que ler a Bíblia. A única maneira de ter fé nos dias de hoje é ter tempos, dedicação à leitura da palavra de Deus. Uma outra coisa que esse tema aborda, e aí você já entendeu, né? Quantas vezes você está lendo, quantos versículos você lê. Tem tantos planos aí que tem, na Bíblia Online, aqui no aplicativo, tem lá planos de leitura da palavra. Faz isso. Tira um tempo e você vai ter uma fé forte nos dias de hoje.
Mas se você não usar essa, vamos dizer assim, estratégia para você ter fé nos dias de hoje, e você se abdicar da leitura da palavra, a tua fé ela não te levará a lugar nenhum, porque você não vai adquirir aquilo que precisa para você chegar aonde você quer. E a segunda coisa que eu quero colocar para você, como ter uma fé que cresce? Bom, já te falei que para poder ter fé nos dias de hoje tem que ler a Bíblia. Não tem jeito. Não tem como. Eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que saber como eu vou conquistar as coisas. É só na leitura. E a Bíblia te traz resposta para todas as coisas. E a segunda coisa, como ter uma fé que cresce? Como crescer na fé? Difícil, né? Não, eu talvez, eu até digo para você, e com toda certeza, não é difícil. É só eu adquirir alguns hábitos. Lá vem eu de novo, né? Querer colocar, não quero colocar um fardo sobre as tuas costas de jeito nenhum. Mas eu preciso que você, como jovem que ambiciona coisas grandes. Primeira coisa, para você ambicionar coisas grandes, você precisa ter um momento com Deus. A única maneira de você ter uma fé crescente é você dobrar a presença de Deus na tua vida. É você dobrar você com Deus cada dia que passa. E a única maneira de eu me aproximar de Deus para que eu possa crescer é na oração. Ninguém consegue ter uma fé crescente se não orar. Eu tenho falado ali na sede Ranieri que as minhas atitudes me levam a chamar a atenção de Deus. Eu não consigo chamar a atenção de Deus se eu não tiver uma atitude para com Deus. E a fé que cresce é aquela que cada vez mais eu abdico de muitas coisas para poder estar com Deus. E qual é o momento que eu estou com Deus? É quando eu estou orando. É quando eu estou no escuro do meu quarto, ou lá no meu cantinho de oração, ou lá, né, no volante do carro, ou até mesmo trabalhando, mas eu estou em constante oração. Porque a oração nos aproxima de Deus. E ninguém consegue se aproximar de Deus se não for por intermédio da oração. A oração, não o clamor, né? Não aquela euforia, não, estou falando oração, sabe? Dobrar o joelho, lá no seu canto, ter aquele momento de oração, onde você se aproxima de Deus e você começa a ter um diálogo com Deus, e você começa a ter uma conversa com Deus. Chega uma hora que você está tão íntimo de Deus que você não precisa nem pedir. Só de você se aproximar dele, dobrar o teu joelho, orar, ele já sabe o que você quer. Mas isso é quando você quer alcançar coisas impossíveis, coisas que talvez, nem a fé mesmo fala, que você almeja, mas não vê. Mas quando você vai orar, você vai buscar isso em oração. Propósitos de oração. A leitura é interessante para mim conhecer o que Deus pode fazer. E a oração me faz crescer. Porque na oração eu começo a falar para Deus o quanto eu acredito nele, o quanto eu confio nele, o quanto eu creio nele e o quanto eu acredito que ele é capaz de fazer. Nesse momento, eu começo a ver Deus agir porque eu estou em comunhão com ele em oração. A fé, ela só cresce quando eu estou determinado a ter uma vida de oração, de santidade, me aproximo de Deus com orações, clamores e súplicas, aí a minha fé cresce. Porque eu vou começar a ser íntimo de Deus. Tem uns versículos que falam a respeito disso. A oração me faz acreditar que o impossível pode acontecer. A minha fé cresce quando eu oro e eu, junto com a minha oração, eu tomo atitudes e eu vejo Deus agir. A oração, ela é uma das coisas necessárias para a minha fé crescer. Diz lá no livro de Tiago, eu vou ler com você, estou aqui com a minha Bíblia online, né? Lá no livro de Tiago, quero ler com você. Tiago, capítulo de número 5, e o versículo que eu vou ler é o 15.
A Bíblia diz assim, ó: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Vamos lá. Ele fala assim, a oração da fé. Orar com fé. Eu oro com fé. Eu oro, e quando eu oro, a minha oração é uma oração determinatória. Eu oro dizendo, em nome do Senhor Jesus, vai acontecer tal coisa. Em nome do Senhor Jesus, vai se realizar tal coisa. Eu começo a ter esta ousadia de orar, determinando que a coisa vai acontecer. A minha fé, nesse exato momento, ela vai crescer. Porque eu vou demonstrar toda a minha fé na oração. Eu olho para uma situação. Vamos lá, você vai no hospital e você vê uma pessoa lá com câncer, terminal, né? Não quero te assustar, mas é a realidade. Só que você, por intermédio da oração, pela fé, e essa fé ela vai começar a crescer, quando eu olho para esse homem, para essa pessoa, para esse humano que está naquele leito de dor, com câncer, eu oro dizendo assim, em nome de Jesus, eu determino a cura sobre a vida desse homem. Senhor, o Senhor sabe muito bem o quanto essa pessoa tem família, o quanto essa pessoa, ela precisa dar continuidade à vida dela, porque tem uma mulher, tem um filho, tem uma esposa, tem uma situação que ele precisa ainda resolver. Eu oro e te peço, em nome de Jesus, que essa pessoa possa se levantar e ser curada. Agora, no mundo espiritual, você orou com fé, você determinou, a fé que você está tendo, ela vai te levar a acreditar nisso. Já pensou esse homem levantar da cama e o médico dizer, não sei o que aconteceu, mas ele está curado? Essa é a fé que cresce. É quando eu olho para uma situação e eu coloco a minha vida à disposição e eu vou orar determinado tempo para isso acontecer. A minha fé começa a crescer quando eu começo a orar e começo a determinar, em nome do Senhor Jesus, situações que vão acontecer. Então é aquilo que ele fala, a oração da fé salvará. A oração sem fé são palavras, mas a oração com fé, ela se torna algo que muda uma história. Fé, mas se você orar sem fé não adianta. E a minha fé, ela tem que crescer gradualmente, ela tem que começar a mostrar os resultados quando eu oro. Tem uma mensagem, uma passagem no livro de Marcos, capítulo 9, versículo de número 24, fala a respeito de um pai. E esse pai, ele teve um problema muito sério, né? Ele levou o filho dele para que os seus discípulos orassem e diz que os seus discípulos não conseguiram curar aquele menino, né? E esse homem se aproxima do Senhor, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9 e no versículo de número 24, Jesus se aproxima dele, né? Eu vou ler aqui o versículo 23. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Vamos lá, a fé que cresce. Às vezes a fé, ela não cresce porque eu começo a ficar incrédulo, eu não acredito. Eu até sei que as coisas podem mudar, mas eu não tenho aquela fé, eu não tenho aquela crença. Esse pai desse menino, agora ele fala assim, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade, me ajuda a ter mais fé, faz a minha fé crescer, faz a minha fé ser um pouco mais ousada. Isso também é interessante, é preciso. Porque se você for uma pessoa sincera e honesta na tua oração também, e você falar para Deus assim, Senhor, a situação está terrível, eu até sei que o Senhor pode fazer, mas tem hora que eu fico na dúvida. Tem hora que eu fico meio em cima do muro. Aí se você chegar para Deus e falar, Senhor, me ajuda, acrescenta fé no meu coração, faz com que eu acredite, entrar na presença de Deus em oração com sinceridade, com honestidade. Nesse momento, a sua fé, ela vai crescer, porque você vai ver o sobrenatural acontecendo. E outra, né? A fé que cresce, ela acredita que quem faz é Jesus. Temos que sempre pedirmos e orarmos em nome de Jesus Cristo. Quando nós acreditamos nisso, a nossa fé começa a crescer cada vez mais. Sabe aquele negócio de você dobrar o joelho, você está querendo uma porta de emprego?
Você está querendo até entrar num lugar onde para muitos é difícil, você bater o teu joelho no chão e falar assim, Senhor, eu sei que para o homem é difícil, mas o Senhor é comigo. Eu creio que o Senhor pode me colocar naquele lugar. Olha a tua fé crescendo. Você para de olhar para as coisas e você começa a acreditar que você pode sim, né? Você pode. Eu tenho uma filha que ela é assim, olha, eu vou para a oração, eu vou para o joelho, eu vou orar. Se eu vou conseguir, eu não sei, mas Deus é comigo. Ela ora e Deus tem abençoado. Eu tenho jovens hoje que conseguiram estar numa posição tão boa, vamos dizer assim, financeiramente, familiarmente. Por quê? Porque acreditaram na oração. Tomaram posse da leitura, se aprimoraram na leitura da palavra, cresceram em fé, em espírito, entraram em comunhão com Deus com oração e determinaram a bênção e hoje estão abençoados. Mas tudo isso é um processo. Primeiro eu adquiro fé, vou conhecer o que é a fé e quem é que vai fazer as coisas da minha vida, porque é a leitura, vou orar, mas orar, não aquela oração, sabe, chorando, não. É uma oração, papo reto com o Senhor. Oro, determino, busco, acredito e o milagre vai acontecer. É o que esse pai pediu. Acrescenta a minha fé, faz a minha fé crescer. Você tem que olhar, meu irmão, minha irmã, jovem, para a faculdade que você deseja entrar, tem que dobrar o teu jeito e dizer assim, é naquela faculdade que eu vou entrar e Deus vai me colocar lá. Oração, uma fé que cresce. Eu já não fico mais, sabe, um desânimo. Ao contrário, eu começo a ter uma ousadia na oração que eu vou conquistar aquilo que Deus tem preparado para mim. Tá certo? Uma outra coisa, vai, pra gente não demorar muito, que eu acho que eu já estou invadindo o horário de alguém. Mas é tão bom, né, falar dessas coisas. É tão bom, gente. Vocês não sabem como isso vai me... Sabe, eu começo a falar e dá vontade de falar mais, sabe? É uma coisa assim que vai enchendo a gente e eu preciso animar você, jovem. Porque uma das coisas que nós estamos tendo hoje é muito jovem desanimado. A primeira negativa que ele tem, ele desiste, ele para. O primeiro momento de dificuldade, ele para. Olha só esse pai, ajuda a minha incredulidade, me ajuda, acrescenta a minha fé. Hoje você não pode parar diante de um não. Ô, pastor, eu fui lá, é fácil o senhor falar, né? Não, não é fácil falar. Eu te falo aquilo que eu vivo. Eu te falo aquilo que verdadeiramente eu vivo há quase 30 anos. São 20, eu falei 27, mas na realidade são 25 anos de pastorado e 2 de membro. 2 anos de membro. Em 2 anos, Deus mudou minha vida de tal maneira que me tirou da cadeira e me jogou para eu tomar conta de igreja. Então, assim, são muitos anos que a gente vem colocando a fé em ação, a gente vem trabalhando, orando, jejuando. Uma das coisas importantes também, né, é eu consagrar minha vida ao Senhor. Uma das coisas muito importantes é eu entrar na presença de Deus com santidade, sabe, temer a Deus, respeitar as vontades de Deus, orar e realmente declarar: o Senhor é o meu Salvador, mas o Senhor também é o meu baluarte, o Senhor também é o meu escudo, nele eu posso confiar, nele eu posso declarar que eu vou vencer, porque em nome de Jesus você pode tudo, né? Mas você tem que ter essa comunhão. E uma outra coisa interessante, né? É como não oscilar no caminho, é isso. Como eu não vacilar no caminho? É como esse caminho da fé pode me ajudar. Como permanecer firme nesse caminho? Hoje são muitas coisas que atrapalham, né? Hoje são muitas coisas que nos impedem continuar. Eu digo para você que depois que eu oro, depois que eu busco isso e determino esta coisa na minha vida, eu adquiro esta fé por intermédio da leitura, da palavra, da mensagem, da pregação, estou no culto, né? Uma das coisas que me faz ter a fé acrescentada é frequentar a igreja, é estar na igreja. Lembra que eu falei? Abrir mão do shopping, abrir mão lá das festinhas, às vezes ir para a igreja, numa quarta-feira onde, mas eu vou lá, buscar o Espírito Santo, isso é muito bom. Estar buscando um culto onde não só eu vou lá
para pedir, mas eu vou lá para adorar, clamar, agradecer. E o que muitas das vezes me faz não continuar e oscilar nesse caminho da fé é quando eu começo a abdicar das coisas de Deus. Eu deixo, pastor, eu adquiri fé, olha, pastor Edson, eu orei, Deus abriu a porta, estou numa bela de uma empresa, olha, pastor, estou numa faculdade excelente, mas eu perco meu tempo para Deus. Eu começo a perder o tempo que eu precisaria dedicar à oração, à leitura da palavra, eu começo a diminuir, porque talvez os meus estudos, talvez o meu trabalho, talvez a família, talvez a cobrança da sociedade está me fazendo diminuir a minha frequência, ou o meu contato com Deus, vamos colocar assim. Isso me faz ter altos e baixos. E eu começo, a partir daí, a acreditar e a buscar outros caminhos, que não são, e não é algo bom, é algo que vai fazer você perder muito. Então, como não oscilar? Como não ter esses altos e baixos? Tem uma passagem bíblica, e eu gosto muito desta passagem, porque tem hora que eu me vejo como ele, assim, né? Não que eu seja, misericórdia, não vou suportar, de repente, o que ele suportou, deserto, ficar no meio do deserto, sendo alimentado pelos corvos, bebendo lá da fonte de Querite. E vocês sabem que eu estou falando do profeta Elias, né? Elias, ele é uma pessoa que ele nos traz um texto, um exemplo muito grande, que quando a gente, lá no livro de 1 Reis, a gente sabe que o Elias, ele tinha um povo lá que oscilava demais. Lá no livro de 1 Reis, no capítulo de número 18, se você não tiver com a Bíblia aí, o Elias, ele fala algo lá, e algo que hoje também a gente tem que falar. Vamos lá, a gente está aqui abrindo o coração, né? Mas também abrindo as escrituras, para mostrar para você que nos dias de hoje não é diferente dos dias do profeta Elias. Elias, no capítulo 18, no versículo 21, ele fala assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Olha que interessante. Eles estavam em cima do muro, e agora? Vem Elias, profeta de Deus, e tem os Baal. Naquela época tem muita gente que se alimentava lá da comida dos Baalins, né? A profetisa lá, a rainha lá, a Jezabel, ela alimentava lá um povo. E o povo estava em cima do muro. E agora? Para que lado a gente desce? Então, eles estavam oscilando na fé. Deus é Baal. Elias, ele chega e ele dá uma cartada. E aí? Vocês têm que definir. Deus é Deus, segue Deus. Se é Baal, segue Baal. Não, é claro, nós estamos aqui incentivando você a deixar Deus, não é isso? Mas a primeira coisa para mim não oscilar no caminho, eu preciso decidir de que lado eu estou. Eu tenho que decidir. É os meus amigos? É a minha faculdade? É o meu trabalho? E aí? Quem é que rege a minha vida? Quem é que determina as minhas bênçãos? Quem é que me dá o fôlego de vida? Quem é que me fortalece na hora da dificuldade? Quem é que está comigo na hora da... Quem é? Primeiro, eu digo assim, uma das coisas que faz a gente oscilar muito são as amizades. E as amizades que não são da mesma fé que a minha. Pastor, não posso ter amigo? Pode, só que esses amigos não podem influenciar nas suas atitudes. E é isso que me faz oscilar na fé. É eu não saber para que lado ir, não saber para que lado eu vou. Mas, pastor Edson, é interessante, mas olha só, lá na faculdade ou no trabalho, se eu não me enturmar, e se eu não tiver... Não, você pode até se enturmar, você não precisa fazer o que eles fazem. Você não precisa ir onde eles vão. Você não precisa falar o que eles falam. Você pode ter as suas amizades, claro. Você pode ter, claro, é necessário, mas eu não posso me igualar a eles, porque senão eu vou oscilar na minha fé. Porque senão eu vou ter momentos que eu vou pecar
Eu vou sair da presença de Deus, e saindo da presença de Deus, eu perco todas as coisas que Deus tem para mim. Tudo que eu conquistei na leitura da palavra, na oração, tudo que eu conquistei, talvez eu vou perder porque eu vou deixar estas situações me tirar da presença de Deus. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Hoje nós temos esse grande problema, que as pessoas, elas oram a Deus, clamam a Deus, buscam a Deus, e na hora de, vamos dizer assim, dar o troco para Deus, a contrapartida, ela não é a mesma. A recíproca não é verdadeira. Deus ouviu minha oração, Deus ouviu meu clamor, Deus abriu a porta, Deus me deu a faculdade, Deus me deu aquela situação, e agora eu não consigo ter mais a mesma comunhão com Deus. Elias chega e fala assim: olha, vocês têm que tomar uma decisão. Vocês precisam saber para que lado vocês vão pender. Quem é o que tem te abençoado e quem é que tem promessas na tua vida. Oscilar na fé é isso, é deixar as pessoas me tirar da presença de Deus. Você tem o direito de viver? Claro. Opa! Aliás, o dom da vida ele dá. Agora eu tenho que saber como viver, né? Eu tenho que saber como dar a reciprocidade para Deus. Então, Elias, ele nos traz esta informação e eu preciso ser meio Elias aqui, vai. Claro que eu nem me comparo. Mas e aí? Sabe por que você talvez está oscilando na fé? Está deixando as pessoas opinar por você. Está deixando as pessoas te levarem para um outro lado, porque estão te oferecendo isso, aquilo e aquilo outro. Né? Estão te dando isso, aquilo e aquilo outro. E nós só temos uma coisa para te dar, né? A igreja só tem uma coisa para te dar: a salvação. Não, pastor, não. A igreja, ela tem um único propósito: te levar para a glória, te levar para o céu. A salvação. A salvação é tudo que nós temos que buscar. Mas nós podemos perder ela rapidamente se nós ficarmos oscilando na fé. Podemos perder tudo quanto já conquistamos se não mantivermos uma fé genuína em Jesus Cristo. Podemos perder tudo. Eu tenho visto pessoas perder famílias, perder casa, perder carro, perder tudo, porque não permaneceu firme na rocha. Deixou as situações ou as pessoas ou a ocasião que ela está vivendo tirar ela do caminho a qual Deus não quer que você saia. Então, uma das coisas que me faz oscilar é não saber para que lado eu vou. É deixar as pessoas me conduzir. Naquele tempo, a Jezabel e Acabe conduziam as pessoas. Elias chega lá e fala assim: ó, vocês têm que decidir. Sou crente, sou evangélico, sou servo de Deus, sou um jovem cristão e ninguém vai me tirar esta qualidade, esta marca, nem qualidade, marca, né? Eu tenho a marca, nós somos marcados de uma promessa na nossa vida. Mas se essa promessa continuar se cumprindo, você tem que decidir. Você tem que tomar a decisão. Você tem que ser uma pessoa, sabe, ter caráter cristão. Eu sou crente, sou evangélico, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não quero aquilo outro, porque se eu fizer, eu perco a presença de Deus. Essa é a realidade. Estou sendo bem reto como Elias foi. Ó, se Deus é Deus, segue Deus. Se Baal é Baal, segue Baal. Isso leva as pessoas a oscilar. Tá bom? Em João 3,30, a Bíblia fala uma coisa, uma outra coisa que leva a pessoa a oscilar. Uma é não seguir e não continuar na direção a qual Deus entregou. Lá no Evangelho de João, tá anotando aí? Ei, tá acordado ainda? Já deu fome, né? Calma aí. É 11 horas ainda, dá tempo ainda, calma. Já vou terminar. Eu sei que o pastor Edson é tido como falar demais, mas eu estou te falando o que você precisa ouvir, tá? É fé. A fé é tudo isso. Eu não posso vacilar, não posso deixar isso oscilar. E uma coisa que oscila é eu ir pelo que os outros querem que eu faça. Em João 3,30, vamos lá, estou abrindo a Bíblia aqui, João capítulo 3, versículo 30. Está escrito assim, ó: necessário que ele cresça e que eu diminua. Deus sempre estará
acima de tudo. Sempre. O que me faz, às vezes, oscilar na minha fé é eu achar que eu sou. Não, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Eu fiz, eu faço, eu aconteço. Você não faz, não acontece nada se não for por permissão de Deus. Já começa por aí. Hoje tem muitas pessoas que oscilam na fé porque elas acham que não precisam mais de Deus. Não, já conquistei tudo que eu queria. Eu conquistei tudo. Eu conquistei tudo. Existe uma passagem que eu não marquei, mas veio à mente agora, porque o Espírito Santo vai nos falando. Não sei se vocês lembram de Nabucodonosor. Nabucodonosor, uma vez, ele fez, nossa, o reino dele era fantástico. Nossa, que coisa linda. Meu Deus, que obras faraônicas. Ele virou e falou assim, olha o reino que eu construí. Olha tudo que eu fiz. No outro dia, ele amanheceu que nem um bicho. Criou garras, pelo, ficou de 4, cresceu, virou um bicho, a Bíblia fala. E ele foi visto dias no campo como um animal. Por quê? Porque ele se ensoberbeceu. Olha o que eu fiz. O grande problema de muitas pessoas hoje que oscilam na fé é que elas param de dar crédito ao que Deus fez. E começam a achar que ela é que fez tudo. É a minha faculdade, não é o meu dinheiro, é a minha posição, é porque eu... Desculpa a minha sinceridade, nós não somos nada. Absolutamente nada. Se Deus não estiver conosco. Nós somos nada. Mas quando nós associamos o que somos, declarando que Deus nos fez, aí a nossa fé, ela não vai ser, ela é perdida. A verdadeira fé, ela reconhece que Deus está acima de tudo. É necessário que Ele cresça e eu diminua. Cada vez mais, nós, como seres humanos e servos de Deus que somos, como meras criaturas, temos que nos diminuir sempre e dizer assim, se temos e conquistamos, é porque Ele nos deu condições de ser assim. Tem uma outra passagem interessante, que a Bíblia fala lá no livro de Tiago. Vamos ler? Eu estou dizendo baseado nas Escrituras Sagradas, tá? Não estou falando para você o que eu acho, é o que está escrito. Isso é a leitura. Lá no livro de Tiago, no capítulo de número 4, e eu vou ler o versículo 1 em diante. Olha o que está escrito lá. Vamos ver, vamos lá. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber que vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes de vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que, em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme? Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Aí ele fala, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Então, o livro de Tiago, ele fala para nós humilhar. Eu até anotei aqui, tirar a soberba, sujeitar as vontades de Deus. Quando você começa a não observar esses detalhes, você vai ficar oscilando na fé. Eu posso, eu consigo, é tudo eu. Não, quem onde já se viu, o outro tem, eu não tenho. Ele fala as invejas, as porfias. Você precisa colocar algo no teu coração. Deus é soberano sempre na sua vida. Deus está acima de tudo. Aí ele fala, humilhai-vos perante o Senhor. Aí ele te exalta,
Queridos, eu só preciso que você hoje entenda. Fé não é uma brincadeira. Dizer que tem fé é fácil. Ah, eu creio. Não. Se você não estiver vivendo todos esses 3 tópicos que eu apresentei para você aqui, me perdoe. Você está dando murro em ponta de faca. E hoje muitos são aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor porque se ensoberbeceram. A fé foi embora. Agora eu sou eu. E quando você diz eu sou eu, você vai para a beira do sarjeta. Você pode ir em bate de ponte, você pode ir em um monte de lugar por aí, fazer visita, você vai ver. Você escuta o que as pessoas falam. Louvam a Deus, tenham o conhecimento da palavra, mas não ficaram firmes. Por quê? Porque se ensoberbeceram. Porque deixaram a soberba, deixaram vamos dizer assim, o ego, né? Essa é a palavra, o ego crescer. E o ser humano tem muito ego. E para mim, verdadeiramente, ter uma fé genuína, alicerçada no Senhor, às vezes eu tenho que deixar o meu ego de lado. E olha, às vezes até vem uma sensação de perda. Só que eu digo para você, com Deus não tem perda. Com Deus você só ganha. Mas para você ganhar, você tem que descer para que ele possa crescer cada vez mais. Eu encerro, e encerro mesmo, dizendo para você assim: cumpra com toda a justiça de Deus. Coloque a tua fé verdadeiramente a serviço de Deus e confia nele. Não perca a fé e não deixe ninguém tirar de você esta certeza que Deus está semeando no teu coração hoje. Eu quero que você possa ser um jovem, ser uma pessoa próspera, ser uma pessoa que é exemplo para outras pessoas. Eu quero que pessoas se aproximem de você, não para arrancar o que você tem, não, mas para colher de você a fé que você tem. Você nunca pode dizer, não consigo, não dá, não vamos lá, não. Eu consigo porque Deus é comigo, eu vou vencer, eu vou permanecer, e aonde Deus me colocar, ninguém pode me tirar, porque eu creio que Deus é comigo todos os dias da minha vida. Tá certo? Olha, eu espero não ter cansado vocês, mas na realidade isso é a fé. E é a fé que eu quero que você cultive, é aquilo que eu quero que você tome posse. Quero agradecer aqui a oportunidade e até, se me permitirem, eu quero, antes de encerrar, eu quero que você está onde agora? O que você está fazendo? Está ouvindo essa live? Está me assistindo aí? Talvez você, no momento aqui que eu estava ministrando, falando, veio alguma realidade na tua vida e bateu de frente com o que você está passando e enfrentando. E talvez você está dizendo assim, meu Deus, tem coisas que eu tenho que mudar na minha vida. Tem coisas que eu preciso pensar mais. Tem coisas que eu preciso me dedicar mais. E talvez você fale, mas eu não consigo. Claro, sozinho você não consegue. O Thales Roberto, ele fez um louvor que falava assim, sozinho eu não consigo mais. Eu sou humano, eu só sei errar. Nós somos humanos. Não somos robô, não temos ainda um corpo glorificado. Somos homens, somos mulheres, somos jovens. E você tem que pedir ajuda. Uma das coisas que faz você crescer na fé é quando você senta com alguém e pede ajuda. Com o seu pastor, com o líder do grupo que você faz parte, com a esposa do pastor, você que é menina, né? Talvez você não quer falar com o pastor, mas você tem a esposa do pastor, você tem a líder lá do departamento. Senta, pede ajuda, abre o teu coração, vai, faz que nem aquele pai. Senhor, me ajuda, porque eu preciso crescer e não estou conseguindo. Sozinho você não vai conseguir. Mas você tem a mocidade da tua igreja, você tem o grupo lá. Uma das coisas que eu sempre falo, e tem pessoas que falam assim, não dá, pastor, conversar com gente velha, só misericórdia. Sabe, você sentar do lado de um velhinho, de uma velhinha, bater um papo com ele, 2 minutos. Ele levanta teu ego de tal jeito, ele levanta a tua vida, ele te dá um conselho tão bom que você fala, meu Deus, se eu tivesse sentado mais vezes para conversar com ele. Chega perto de quem tem fé. Fica perto de quem tem fé. Vai se aconselhar com quem tem fé. Não deixe os incrédulos tirar de você aquilo que Deus tem pronto. E termino, lembrando, o povo de Israel rodou 40 anos, porque alguém
minou a fé do povo. Alguém semeou uma incredulidade no coração e aquele povo provocou a ira de Deus e eles rodaram 40 anos no deserto. Tá bom? Então se aproxime de quem tem fé. Se aconselhe com pessoas que você vê que tem testemunho de fé para contar. E essas pessoas verdadeiramente vão te introduzir cada vez mais na presença de Deus e você vai ser abençoado. Posso fazer uma oração por você? Então feche os teus olhos um minutinho só. Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus eterno e Deus amado, graças eu te dou. Obrigado por esta oportunidade de ministrar sobre fé. E te peço que tudo quanto foi falado e dito nesta live possa verdadeiramente entrar no coração desses jovens, destas pessoas que estão assistindo esta programação. E te peço que esta semente que foi semeada, esta palavra que foi semeada, esse ensinamento que foi dado, possa dar frutos. E nós possamos receber testemunhas de pessoas que cresceram na fé, de pessoas que tomaram posse disso. Pai querido e Deus eterno, conduz essas pessoas para a igreja, porque lá na igreja que elas congregam, e se porventura tem alguém nos ouvindo, nos assistindo, que está desigrejado, Senhor, que ela possa procurar uma igreja e possa abrir o coração para alguém lá nesta igreja e ela possa alcançar a ajuda que ela precisa. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, e te agradeço e te peço que esse trabalho que está sendo feito possa surtir efeito e estas vidas possam ser abençoadas. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade e nos vemos numa outra oportunidade em nome de Jesus.